Um pouco ao sul do arquipélago da Madeira e mais próximo do litoral africano fica o arquipélago das Canárias. Esse arquipélago tem 8 ilhas principais, divididos em 2 grupos, que na verdade são 2 províncias do Reino da Espanha. Então, as Canárias pertencem à Espanha e não a Portugal. E por que a gente vai falar delas então? Foram os portugueses que descobriram e colonizaram as Canárias? Bem, quanto ao descobrimento, houve uma disputa, porque as Canárias, diferente dos Açores e da Madeira, são habitadas há muito tempo. Então, assim, quando chegou a época dos descobrimentos dos séculos XV e XVI, as Canárias já eram habitadas há séculos. Não dá nem para precisar de onde vieram, assim, quando chegaram pessoas ali, precisamente de onde vieram. Os nativos das Canárias têm uma história já imemorial. Então, qual que é a importância de falar aqui das Canárias nesse nosso interesse pela história de Portugal? Já veremos. O descobrimento foi reivindicado por portugueses e por castelhanos. Na época de Dom Afonso IV, eu já mencionei, houve uma expedição portuguesa às Canárias. Uns 100 anos depois, já na época do Dom João I, houve uma nova expedição. E a questão de quem poderia reivindicar o controle, o domínio sobre as Canárias, essa disputa entre castelhanos e portugueses vai acabar caindo na mão da Santa Sé. O Papa vai ficar com a responsabilidade de decidir isso. E essa decisão vai demorar a sair. Vai haver uma decisão favorável a Castela, mas os portugueses não vão aceitar muito bem. Bem, o que interessa mais é o seguinte. Vocês devem se lembrar que Dom Afonso V, no fim do reinado dele, vai tentar conquistar a coroa de Castela para ele. Eu já expliquei isso quando eu fiz um vídeo sobre o Dom Afonso V. E no final das contas não vai dar certo e Castela e Portugal vão estabelecer 2 acordos de paz, Alcáçovas e Toledo. Nesse tratado de Alcáçovas, o príncipe infante, o filho do Dom Afonso V, que vai ser o futuro rei de Portugal, Dom João II, vai conseguir colocar dentro do acordo de paz a questão das Canárias. E Portugal abre mão das Canárias sob a condição de que os castelhanos abram mão de terras ao sul, de outras terras que poderiam ser descobertas ao sul das Canárias. O que revela que provavelmente os portugueses já tinham informação sobre esses territórios mais ao sul. E, de fato, além de todo o litoral africano, ainda vai ter o arquipélago ali das ilhas de Cabo Verde. Tá? Bem, a principal ilha do arquipélago das Canárias é Tenerife. O que mais que eu posso falar? Há relatos da presença de cartagineses nas Canárias, tá? Então, coisa assim da antiguidade, né? Só uma observação. Muito bem. Eu acho que é isso. Então, graças àquele acordo de paz entre castelhanos e portugueses em Alcáçovas, Portugal vai conseguir fazer com que os castelhanos de antemão abrissem mão de terras ao sul das Canárias, o que vai ser ótimo para Portugal, porque vai ficar, digamos assim, com as portas abertas e sem a concorrência dos castelhanos, até porque os castelhanos não estavam em condições de prosseguir para o sul. Quem estava dominando a tecnologia e quem estava conseguindo navegar por esses mares que ainda não eram conhecidos, ou pelo menos não eram totalmente, a navegação neles não era totalmente dominada, quem estava conseguindo dar esse espaço era Portugal. Então era muito mais interessante para Portugal abrir mão das Canárias e garantir o domínio do que fosse descoberto ao sul. Bem, não podemos esquecer o seguinte: Dom Afonso V e seu filho Dom João II vão saber explorar muito bem essa vantagem de antemão ter Castela
aberto mão dessas terras ao sul, tá beleza? Muito bem, acho que é isso. Veja, e uma coisa que pode se perguntar é o seguinte: e não eram necessárias as Canárias para Portugal como ponto de apoio, né, no seu intuito de avançar cada vez mais para o sul? Olha, as Canárias ficam bem próximas do arquipélago da Madeira. E como Portugal já tinha esse ponto avançado no arquipélago da Madeira, talvez não fosse indispensável ter as Canárias para fazer esse ponto de apoio. Agora, não é porque Portugal abriu mão de colonizar e de ser dono das Canárias que ficava totalmente inviabilizada a possibilidade de usar aquelas ilhas como ponto de apoio. Até porque Portugal e Castela não eram inimigos, não estavam com relações diplomáticas rompidas, então, naturalmente, poderia haver, havendo a necessidade, poderia-se usar as Canárias como ponto de apoio para poder fazer uma parada nas navegações mais para o sul, tá certo? Bem, é isso, mais uma etapazinha aí dos descobrimentos portugueses que a gente cobriu. Tá? Um abraço.